Esse episódio é produzido em parceria com a Vivo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Teletime em Destaque. Fazia tempo que a gente não fazia esse programa, é um programa que eu gosto muito, quando a gente discute e aprofunda temas que são importantes para o mercado de telecomunicações, ouvindo pessoas relevantes e experiências, cases interessantes para a gente discutir com vocês. Hoje a gente vai falar de um case que a gente nunca tratou nesse programa, mas que talvez seja aí a essência do mercado de telecomunicações, de oferta de serviços digitais, que é a experiência do consumidor. Pode parecer um pouco óbvio, mas nada daquilo que é feito pelo mercado de telecomunicações, nada do que é ofertado pode ser feito sem pensar nessa experiência, sem pensar nesse relacionamento com o usuário e de que maneira que os serviços digitais estão fluindo e estão sendo bem aproveitados, bem utilizados pelos clientes. E talvez uma das principais experiências para isso tem sido desenvolvida pela Vivo, e por isso mesmo ela, como parceira aqui nesse programa e como uma operadora que tem liderado o processo de transformação no setor de telecomunicações, tenha a experiência mais interessante para a gente compartilhar. A Vivo já vem passando por esse processo há muitos anos, desde 2017 a gente está acompanhando tudo que a Vivo tem feito na área de transformação digital e mais recentemente com um novo aplicativo de relacionamento com o consumidor, que é, de alguma maneira, um paradigma aí de como que as operadoras passam por esse processo e se transformam em operadoras digitais. E para a gente poder discutir esse tema, nada melhor do que ter aqui a Carla Beltrão. A Carla é diretora responsável justamente pela experiência do cliente, diretora executiva da Vivo, responsável por esse novo mundo que está se abrindo agora. Então, Carla, obrigado pela parceria e obrigado por estar aqui oferecendo um pouco dessa experiência para a gente compartilhar com os nossos espectadores e ouvintes aqui. Legal, Samuca, obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui, poder contar um pouquinho mais do que a gente tem feito aqui na Vivo, para melhorar ainda mais a experiência dos nossos milhões de clientes. Obrigada. Legal. E a gente tem também aqui conosco a Renata Moraes. A Renata Moraes é fundadora da Work & Co, parceira da Vivo nesse processo de transformação digital e uma das empresas aí mais experientes em desenvolver esse trabalho de relacionamento com o usuário nas plataformas digitais. Então, vamos explorar um pouco, Renata, a tua experiência nesse mercado e em outros que vocês certamente têm, mas obrigado pela presença aqui nesse bate-papo conosco. Legal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Legal, vamos começar, Carla. Acho que esse bate-papo podia voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco essa história de vocês de transformação digital e de que maneira que isso tem conduzido, né, e liderado esse processo de transformação com o cliente. Conta um pouco para a gente essa história e como é que vocês chegaram no momento atual. A gente começou lá atrás, como você mesmo disse, entre 2017 e 2018, a gente decidiu que a gente precisava transformar a forma como a gente interagia com o cliente e principalmente puxar essa alavanca do digital na vida do cliente. Já era uma tendência de mercado muito antes da pandemia. A pandemia veio para consolidar o mundo digital na mão de todo mundo aí, né? Aproximou os clientes de todas essas plataformas digitais, mas a Vivo decidiu fazer isso lá atrás. E não basta só trocar os nossos assets digitais para isso. Então a gente mudou tudo. A gente mudou o modo como a gente trabalha, a gente passou a trabalhar na maneira ágil, que é diferente do modo tradicional. Nos organizamos em squads para poder atacar os problemas. Fomos para um ambiente da Vivo completamente novo, reformado, que propicia a inovação, que propicia o pensar, a reflexão. Saímos daquele modelo tradicional de escritório para poder angariar e refletir mais aonde que a gente tinha que mudar na experiência do cliente. E o modo como a gente fez esse approach foi começando pelas dores, entendendo aonde o cliente sofria na relação com uma empresa de telecomunicação e pensando como que a gente podia gerar uma plataforma digital para começar a resolver esses problemas. Então foi lá em 2018, logo depois a gente começou a trabalhar com inteligência artificial, que hoje muito se fala, a inteligência generativa, lá atrás era baseado em uma outra tecnologia, mas a Aura... O Aura, eu ia falar, o projeto Aura foi emblemático e referencial nesse processo todo. Que é a inteligência artificial da Vivo, foi lançada em 2018, hoje tem mais de 4 milhões de usuários, e a gente colocou ela dentro do nosso aplicativo, justamente para juntar as duas coisas. Então, esse foi o princípio da nossa transformação. E de lá para cá, enfim, a gente acelerou muito. Com a pandemia, a gente aumentou a adoção, inclusive para aquelas camadas da população mais resistentes à adoção digital, como, por exemplo, 60+,
e a gente cresceu muito neste período da pandemia com esta camada, e começamos a investir no nosso aplicativo, no modo como a gente decidiu que seria importante colocar à disposição do cliente. E isso é muito legal, Samuca, eu frisar aqui. A gente não quer que o cliente esteja só no digital. É o cliente que vai escolher como ele quer falar com a Vivo. Mas 80% deles busca a Vivo todos os meses pelo digital. Então, isso prova que o nosso trabalho teve efeito, que as jornadas são fluidas e que o app Vivo hoje cobre bastante da necessidade do cliente. Mais ou menos é aquilo assim, de você constatar que hoje as pessoas querem se relacionar e querem interagir, seja com empresa, seja com outras pessoas, seja no trabalho, por meio de um aplicativo, né? Elas não querem ter o trabalho de ligar, não querem ter o trabalho de necessariamente entrar num site, ainda que isso pode ser uma parte complementar, mas o aplicativo, né? O celular acaba sendo o canal consolidador disso. Mas não é o objetivo final do projeto, né? O app é só uma etapa, vamos dizer assim, nesse processo de transformação. Com certeza. A gente tem o app como o carro-chefe da relação com o cliente, mas a gente investe em todos os outros canais, porque, como você mesmo disse, tem clientes que preferem ir para o app, tem clientes que preferem não ir para o app. Dependendo do tema, se o tema é muito complexo, ele quer falar com alguém, ele quer entrar numa loja e ser atendido, ele quer ligar para a gente na nossa central de atendimento. Então, a Vivo tem a estratégia da relação com o cliente pautada em direcionadores que abrangem todos os canais, não somente o aplicativo. Acho que hoje nós vamos explorar bastante do aplicativo aqui, porque ele sofreu muitas transformações desde 2017 até agora. Eram 2 apps, nós mudamos tudo, a marca, o posicionamento, jornada, e eu conto um pouquinho mais para frente aqui com você hoje. Não, é bom que você mencionou isso, que daí eu queria trazer a Renata para o nosso bate-papo. Você falou, né? O caso da Vivo eram 2 apps. Eu tenho experiências com alguns prestadores de serviço aqui, que eu tenho 4 ou 5 apps de relacionamento com eles, e, claro, a gente tem que ficar alternando entre eles, depende, você quer falar sobre o cartão de crédito, você quer falar, bom, acabei denunciando aqui qual é a área que eu estou me referindo. Mas, Renata, conceitua um pouco para a gente o conceito de um app único. Como que isso se insere dentro de uma boa experiência com o consumidor? Quais são as vantagens que a gente tem do modelo como esse? Eu acho que muito se fala sobre espalhar ou unificar as necessidades de um negócio, ainda mais um negócio da grandeza que é a escala que a Vivo tem, né? Tem um portfólio muito vasto e muitos perfis demográficos, é um leque numeroso de serviços e de clientes e de necessidades que tem que suprir. E não existe resposta certa e errada. Você falou de outras áreas, a gente também avalia isso caso a caso quando a gente está trabalhando com varejo, com outros setores do mercado. Para a Vivo, especificamente, a gente discutiu bastante isso no início do projeto, e foi uma coisa que fez muito sentido alinhado com toda essa visão de transformação que a Carla estava mencionando, e de centralidade no cliente, do que o cliente podia usar melhor. Eu acho que no caso da Vivo, onde os serviços e muitas ações são muito recorrentes, acontecem muito em áreas logadas também, um app faz muito sentido, você consegue oferecer uma experiência muito mais integrada, muito mais fluida, porque você não tem que criar barreiras de segurança com tanta repetição, você pode usar e implementar funções mais sofisticadas, usando funções naturais do aparelho, né? E um app unificado desses serviços, desse ecossistema todo, como uma grande porta de entrada em um app só, eu acho que torna tudo mais fluido e mais simples, que era o nosso objetivo com essa experiência, né? O app hoje da Vivo é uma grande porta de entrada para um universo grande e cada vez maior, porque a Vivo tem planos e serviços que estão sempre crescendo, e você organizar isso numa estrutura muito simples e muito fácil de usar, de uma forma rotineira, era muito importante para o cliente da Vivo usar os serviços mais facilmente. A gente vai falar um pouquinho mais na frente como é que é essa jornada dentro de um aplicativo único, né? Que imagino que tenha uma ciência por trás disso daí, acho que não é uma coisa simples. Mas, Carla, vocês, para tomarem essa decisão, vocês ouviram certamente o que os consumidores estavam falando. Em que momento vocês perceberam, como vocês perceberam que esse era o caminho que ele estava pedindo? Um aplicativo centralizado, um aplicativo único, uma jornada que começasse num único ponto? Como é que foi esse processo de decisão? Foi um processo natural, Samuca, porque o cliente naturalmente converge dentro de uma empresa de telecom.
Então, assim, dificilmente ele nasce móvel ou nasce com produto fixo e fica com esses produtos. Geralmente ele converge e se totaliza. E começou a ficar muito difícil para o cliente ter um app para o Meu Vivo fixo, que era o nome que tinha na época, e o app para o Meu Vivo móvel. Para que ele colocar 2 apps, ocupar 2 espaços, ter 2 interações de jornadas, fazer 2 logins para falar com a mesma empresa? Então, isso começou a ficar óbvio. Além do que, muitas vezes ele confundia, porque para a gente que trabalha no mercado, falar Meu Vivo fixo, eu sei o que é, são negócios de telecom fixo. E para o cliente, será que é fácil ele entender que a fibra que ele comprou, eu chamo de fixo? Acho que não. Então a gente começou a olhar para isso com um olhar de cliente e falar, chega, a gente chegou no limite de ter esses 2 aplicativos. E o legal é que a gente aproveitou e mudou a marca também, porque essa história de chamar de Meu Vivo fixo, Meu Vivo móvel, remetia muito para uma questão de puro autoatendimento, que não era o posicionamento que a gente queria mais. A gente quer ter um app de relacionamento, onde ele entra na Vivo, na palma da mão dele, se atende e também conhece tudo que a Vivo tem para oferecer, que hoje em dia vai muito além de telecom. Então, tudo isso juntou a estratégia da marca, a estratégia de produto digital, que é o aplicativo, com o que a gente queria fazer. E antes da gente ter esse app que a gente lançou agora, em parceria com a Work & Co, a gente já tinha transformado o Meu Vivo móvel, Meu Vivo fixo, num app único, chamado App Vivo. E aí o que a gente fez foi mudar de novo. E eu acho que essa é uma característica importante de quem trabalha no mundo digital. Não ter medo de mudar, ter coragem de mudar. Não é fácil, temos mais de 20 milhões de usuários. Estávamos muito preocupados com o abandono deles nessa jornada digital. A gente não perdeu ninguém, Samuca. E nós mudamos em 3 anos 2 vezes de aplicativo. Eu tenho bastante orgulho, bastante alegria de falar sobre isso. Poucas empresas mexem tão forte assim no seu próprio aplicativo, do tamanho da Vivo. Existe um dogma, né, que assim, no setor de telecomunicações, ele tradicionalmente é um setor assim muito conservador, muito, né, travado e tudo mais, e um dogma de que essa ideia, essa mentalidade do beta, né, de você experimentar, de você trocar, de você fazer testes em tempo real, não funciona no mundo de telecomunicações. E a verdade é que funciona, né? Acho que os resultados que vocês estão colhendo mostram isso, os indicadores de satisfação que a gente vem observando até pela Anatel, né, os números que são colocados aí publicamente mostram isso, né, que os resultados estão chegando, né, vocês conseguem, mesmo fazendo essas transformações, mudando essas rotinas, entregar aquilo que o consumidor espera, que é um relacionamento melhor, né? Vocês já mediram isso? Sim, já medimos. O nosso NPS vem crescendo mês após mês. Além do NPS, a gente tem outras ferramentas internas para medir a satisfação do cliente. E isso acontece, Samuca, porque a gente decidiu colocar o cliente no centro da decisão, de qualquer decisão que a gente toma. A existência da minha diretoria executiva é uma prova disso aqui na Vivo, da relevância que tem para a Vivo, para o business da Vivo, a experiência do cliente. E por que as reclamações têm caído? Porque a gente tem colocado a questão da resolutividade muito forte em todos os canais. Então, a gente quer que o cliente ligue no call center uma única vez e que a gente entenda o que ele quer e resolva o problema dele. A gente quer colocar tudo, o máximo que ele puder fazer, dentro do App Vivo. A gente colocou biometria agora no App Vivo para liberar ele a fazer mais coisas que precisam de segurança, como trocar o chip, ativar um eSIM, trocar a titularidade. Essa também é uma novidade que a gente avançou no app. Nas nossas lojas, também temos biometria, para dar liberdade para o cliente fazer o que ele quiser na Vivo. Então, todas essas iniciativas têm levado a gente a ter melhores notas e maiores satisfações com o nosso cliente. É isso que ele busca. Perfeito. Renata, quando o consumidor ele vai para um aplicativo, né, eu acho que é uma baita de uma oportunidade, porque você estabeleceu um canal de relacionamento digital com ele, que é um canal em que ele está totalmente dedicado àquela aplicação, está totalmente dedicado àquela empresa, né? Isso deve abrir oportunidades, possibilidades. Como é que vocês trabalham esse segundo momento, né? No momento que você já tem o consumidor ali se relacionando digitalmente com o consumidor, com o aplicativo. O que aquilo abre de possibilidades? O universo, né? Eu acho que é um espaço premium, assim, e passa muito pelo que a Carla falou de conhecer e entender o que esse cliente, esse usuário busca. Eu acho que uma vez que você estabelece um universo sofisticado,
que você pode implementar funções avançadas que não necessariamente estão disponíveis pela web, como integrações rápidas com serviços, com o tipo de fluxos e mudanças que você pode editar no seu serviço, você ganha o cliente quando você mostra isso de uma forma fácil e relevante. Então, acho que uma característica muito forte desse novo app da Vivo é o quanto ele é customizado e o quanto ele usa o que o cliente oferece de informação e de dado e de preferências e o que o cliente busca na Vivo. A Vivo oferece isso muito rapidamente, né? Quando a gente estrutura um app com um menu muito fácil de usar, com conteúdos customizados para você, e de acordo com o perfil, qual o seu status, qual o seu momento, o que de mais urgente que você pode estar buscando e fazer isso rapidamente. E se você estiver num momento de descoberta, te apresentar coisas relevantes que possam te interessar para fazer com que você se aprofunde ainda mais nesse universo da Vivo, isso ganha o cliente. Né? Se a gente, em momentos, por exemplo, muito emocionais ou momentos de problemas, consegue facilmente ou resolver o problema, porque, como a Carla falou, 80% das pessoas passam pelo app e tendem a preferir canais digitais para resolver os seus problemas. Se a gente consegue, na maioria das vezes, oferecer essas soluções através do app, acho que a gente ganha o usuário e ganha clientes da Vivo em momentos preciosos, assim. Então, o app tem que estar muito focado nisso e saber quais são as prioridades e apresentar na ordem certa. Carla, o que vocês conseguiram fazer, se é que isso já está sendo feito, em termos de oferta de novos serviços a partir desse app? Que tipo de produtos adicionais que vocês conseguem fazer com que o consumidor tenha acesso, tenha interesse, desperte aquela vontade de interagir a partir de um aplicativo? Legal. Bom, antes de falar sobre isso, eu queria só sinalizar que o app Vivo ele é 100% personalizado. Então, dificilmente você, Samuca, se abrir o app Vivo e a Renata, se abrir o app Vivo, vão ver a mesma coisa. Porque para cada tipo de cliente, a gente personaliza a conversa. Então, dependendo do segmento que ele tem com a Vivo, do segmento pré-pago até o segmento V, ele tem benefícios diferentes, ofertas diferentes e relação diferente que ele vê no app dele. Essa eu já acho uma sacada muito legal, porque ele sai da mesmice de ser o mesmo para todos. Então, esse já é um avanço. E com isso, eu estabeleço relacionamento. Então, eu sei o que a Renata gosta de resgatar no programa Vivo Valoriza e coloco em destaque para a Renata. Eu sei que você ainda não tem a minha fibra, mas a fibra já chegou na sua rua. Então, quando você entra no app, eu digo, olha, Samuca, agora eu tenho fibra para você no seu endereço. Isso traz uma proximidade da marca com o cliente, e é isso que a gente quer, ser próximo. Bom, depois de vencida essa questão da personalização, que eu acho ela importantíssima, a gente teve o desafio de apresentar outros negócios para o cliente. Então, como você sabe, a Vivo já saiu do puro telecom há alguns anos, a gente está apostando em outras indústrias, em outros negócios, e estamos tendo bastante sucesso. Então, a gente tem toda a nossa área de fintech, toda a linha de produtos financeiros, que a gente decidiu colocar dentro do app Vivo. Então, a primeira novidade é que o cliente tem uma aba chamada Vivo Pay, onde ele se relaciona com uma instituição financeira. Lá a gente tem todos os nossos produtos, seguros, empréstimos, Pix parcelado. Estamos trabalhando em breve para ter a nossa wallet, né, a carteira financeira do cliente dentro desse mesmo ambiente. E ele está explorando. E para o cliente é muito mais fácil, porque ele não tem que baixar um outro aplicativo, ele já entrava no app Vivo. Então, os 20 e tantos milhões que entram no app Vivo agora conhecem que a Vivo tem também produtos financeiros. Na semana retrasada, um mês mais ou menos, acho, lançamos uma nova área de casa inteligente. Então, dentro do app, ele também tem um ambiente onde ele gerencia a casa dele. Tanto nos produtos da Vivo, como senha de Wi-Fi, que dispositivos estão conectados, como nos produtos de casa inteligente, uma fechadura eletrônica, uma lâmpada eletrônica, uma câmera, tudo isso ele pode fazer desde o app Vivo. Então, nós estamos dando cada vez mais razões para ele entrar no app. E olha que o uso já é forte, Samuca. Hoje o cliente entra no app da Vivo, em média, 4 vezes por mês. É um uso bem intenso para um aplicativo normal de mercado. Já é bem elevado esse número. Como a Renata disse, a gente tem um business de relacionamento.
Então, ele está ali, ele está sempre com a gente, seja para olhar, acabou a internet dele, preciso comprar mais, vou fazer uma recarga, deixa eu ver o que tem no programa da Vivo hoje, Vivo Valoriza. Então, cada vez mais nós estamos colocando motivos para ele entrar no app e se relacionar com a gente, e apresentando novos negócios. Eu acho que essa é a vantagem. A Renata pode falar um pouco também como que um relacionamento através de um aplicativo aumenta a fidelidade do consumidor, aumenta o engajamento do consumidor com esses novos produtos. E também queria que você comentasse um pouco, Renata, assim, do ponto de vista de preocupações com segurança, com proteção de dados. Afinal de contas, é um relacionamento totalmente digital e você está colocando informações lá. Claro que existe toda uma legislação, certamente a Vivo segue à risca essa legislação, né, até com precauções adicionais aí que tem que ser colocadas, mas é uma preocupação que tem que estar desde o começo, né, assim, no desenvolvimento do projeto como esse ou não. A gente fala sobre a questão da lealdade. Eu acho que essa recorrência, esse relacionamento que a Carla citou, o fato de você ter ações recorrentes abre grandes oportunidades, e o fato de ter criado essa experiência 100% customizada ajuda muito a aprofundar esse engajamento. Se você, cada vez que a pessoa entra para fazer uma ação corriqueira, como carregar, fazer uma recarga, mas é exposta a benefícios que parecem relevantes, você acaba com o tempo conquistando a longo prazo esses clientes, né? Em relação aos dados, é mais uma vantagem de você concentrar isso tudo em um app, eu acho, né? Para além de tudo de regulação e de lei que existe e que a Vivo vai além de fazer, eu acho que tem a oportunidade de você otimizar isso e de você apresentar de uma forma muito clara, transparente, estruturada, para o cliente que compartilhar aquele dado vai ter valor, né? Aquele dado tem um valor que vai retornar para ele e mostrar o que vai ser feito com aquele dado, a que momento, tem um equilíbrio. A gente fala muito sobre privacidade de dados, segurança de identidade, né? Que é a questão de fazer login multifatorial e de sempre confirmar a identidade do dono daqueles serviços ou daquelas assinaturas, mas a gente fala pouco sobre como que a gente cruza isso com a experiência, né? Como é que a gente faz com que o login seja uma porta de entrada prazerosa e não um obstáculo? Como é que a gente faz com que opt-ins e transparência sejam apresentadas de uma forma muito suave na experiência e que não seja uma coisa blocada ou complicada de fazer? Então, você tem que buscar um equilíbrio entre pedir e deixar claro que dados que estão sendo coletados ou guardados, mas também não pedir em excesso, não pedir quando não é necessário, não pedir quando não tem relevância de volta para o cliente. Essa gestão e esse equilíbrio fica mais fácil em um ambiente único também. Então, tudo isso foi o que a gente buscou nesse projeto do app da Vivo, que eu acho que a gente conseguiu construir de uma forma muito simples e muito clara para o cliente, para o usuário. Facilita a jornada do cliente, mas ao mesmo tempo também facilita todo o back-office, né? Todo o trabalho que vocês têm que ter de cuidado, de gerenciamento dessas informações e tudo mais, né? Acho que esse é um ponto importante. Agora, Carla, acho que vocês também têm uma preocupação com relação a como fazer o usuário interagir. Claro que as novas gerações cada vez mais estão familiarizadas com esses canais digitais, mas a gente tem um desafio no Brasil de letramento digital, a gente tem questões etárias que têm que ser consideradas, questões culturais, muitas vezes as pessoas não têm tanta familiaridade assim. Como é que vocês lidam com esses desafios? A gente pensou em tudo isso quando a gente pensou nesse novo design. Vou começar assim, a gente começou primeiro a pensar letras grandes, espaço clean, pouca poluição visual. Tudo isso convida qualquer um a entrar, a seguir e seguir interagindo. Todas as páginas são super acessíveis em termos de regras de acessibilidade, mas mesmo assim, nós sempre vamos ter uma camada da população que é resistente, que prefere falar com alguém que não vai entrar num aplicativo. E está tudo bem para Vivo. Para isso, a gente entende que toda a nossa equipe do call center vai estar sempre à disposição para atender esse tipo de cliente, e a gente vê cada vez indo menos clientes no call center, e muitas vezes a gente recebe esse cliente no call center ou numa loja e ajuda ele a conhecer o app. Eu acho que esse é o principal trabalho que a gente faz para a adoção digital. No call center, a gente tem uma ilha especial que a gente recebe esse grupo de clientes e faz navegação assistida com ele. Então, assim, olha, eu estou te dando a sua fatura aqui, mas na próxima vez, você não quer abrir o app? Eu vou te ajudar. Quer que eu te ensine? Vamos lá junto? Eu espero.
Então, espera fazer o login, mostra onde clica e fala, é aqui que está minha fatura. Então, se eu quiser, eu não ligo. Se quiser, você não liga, sua fatura está aqui. Isso custa mais para a gente? Custa. Mas a gente está disposto a fazer esse trabalho porque é melhor para a experiência do cliente. E se ele quiser, ele vai estar sempre ali com o call center ou com a loja à disposição. Na loja mesmo, a gente tem a figura do guru, que a gente chama. E esse guru vê sempre aqueles clientes, aquele grupo de clientes que insiste em ir naquela mesma loja, sabe? Geralmente ele gosta, passa lá, conversa com o nosso colaborador. E aí ele começou a reunir, o guru, um grupo de clientes que se repetia ao longo do mês e montou fóruns de digitalização. Então tem o sofazinho ali na loja da Vivo, ele senta, ele explica tudo como faz para entrar no app Vivo e outros apps também, porque a Vivo distribui apps de streaming. Nós somos um distribuidor imenso de Netflix, Spotify, Amazon Prime. Inclusive, o app Vivo é responsável por 70% das vendas dessa assinatura aqui na Vivo. Então, o cliente já compra pelo app Vivo. Então, o guru aproveita esse momento para explicar para essas pessoas todos os outros apps, não só o app Vivo. E isso traz proximidade mais ainda com a marca, que é uma marca que cuida, que acolhe. E é isso que a gente quer fazer sempre. Isso Dá para dizer que o consumidor te surpreendeu nesse sentido, assim, em termos de adoção da ferramenta digital, mesmo essas faixas que a gente pode considerar que são menos familiarizadas com tecnologia ou que têm menos propensão, foi um resultado positivo que vocês tiveram? É um resultado e segue sendo um resultado positivo. E o legal é ver a alegria da pessoa depois que fala, mas eu achei que era mais difícil, então é fácil. E é fácil. É só uma questão de apresentar e pegar na mão da pessoa para chegar naquele mundo digital. Na pandemia, como eu disse, ninguém ajudou ninguém. Foi na marra, foi na necessidade. Agora, a gente tem condição de fazer isso para aqueles que ainda não adotaram. Então, essa é parte do posicionamento da Vivo, né? De digitalizar para aproximar uma pessoa de idade que fala com o seu neto através de uma chamada de vídeo. Tudo isso a gente propicia através da digitalização. Então, é parte do que a gente quer fazer para o cliente. E vamos seguir fazendo. A Renata trouxe uma informação que eu acho que é essencial, que é também a quantidade de informação e de conhecimento que vocês acabam adquirindo ao longo desse processo de interação com o consumidor, que pode ser útil para a Vivo. Não só entender mais o cliente, oferecer novos produtos, mas para toda a jornada e transformação digital que a empresa está oferecendo e está desenvolvendo nesse momento. Como é que vocês têm utilizado essas informações e o conceito de inteligência artificial que você mencionou no começo desse nosso bate-papo dentro da experiência do app Vivo e como que isso vai se transformar em novos negócios, em novas oportunidades para vocês no relacionamento com o consumidor e na oferta de serviço com ele? Como eu disse lá atrás, a gente tem um app 100% personalizado, e isso já faz a diferença para esse consumidor. E ele é personalizado porque a gente é uma empresa que tem um relacionamento recorrente com esse cliente, a gente conhece esse cliente. Os clientes geralmente têm meses e anos de relacionamento com a Vivo, são clientes longevos aqui com a nossa experiência, e cada vez mais a gente trata de personalizar o que ele faz. Todos os dados e toda a matéria-prima que a gente usa para fazer essa personalização, obviamente, está dentro de toda a regra de consentimento, e o cliente vê valor nisso. O cliente não se sente invadido. O cliente entende que a Vivo sabe que momento que ele está do ciclo de vida dele, e por isso aquela oferta está trazendo valor. E aí eu queria adicionar também o que a Renata trouxe sobre segurança, porque anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, a biometria, o login, pedir um opt-in era incômodo. Hoje em dia é benefício. O cliente olha para isso de outra forma. Você tem uma ideia? No nosso call center, a gente implantou o envio de um token por SMS para confirmar que você é você que está me ligando. A gente achou que isso fosse causar um atrito enorme para o cliente. E não. Os clientes adoraram saber que a Vivo está preocupada que eu estou falando com o Samuca. Com certeza. Então, eu mando esse token para ele. Isso elevou a imagem da Vivo para eles. Então, eles já reconhecem isso. É tanto golpe que a gente recebe. Isso. Se não tiver esse mecanismo de proteção, isso é uma vantagem para o consumidor, né? É isso. E a gente está explorando isso cada vez mais. Então, de tempos em tempos, eu convido, quando você entra no aplicativo, eu falo, olha, Samuca, eu ainda não coletei a sua biometria. Vamos fazer a biometria agora?
A gente também agora está coletando os dados dos dependentes. Durante muitos anos, quem tinha um plano família não contava para a operadora, nem para a Vive, nem para as demais, quem eram os usuários daquelas linhas dependentes. Agora, a Vive quer conhecer os usuários, quer conhecer para a segurança dele, para os usuários também terem autonomia, se o titular concordar, deles agirem em nome dessa conta e deixar a relação mais fluida. Então, a gente lançou recentemente também essa coleta de dados desse dependente, que é feita pelo titular. Isso também é em pró do cliente, para trazer mais segurança. Então, que é justamente o cruzamento, né, Carla? Desculpa, achei que você tinha terminado, mas é o cruzamento da experiência que a gente tanto discutiu, que é, para além da segurança que vocês se preocupam e dão para os clientes da Vivo, é a percepção da segurança, eles saberem, porque muitas dessas coisas de segurança, muitos dos procedimentos, dos protocolos, do código de segurança, está por trás de tudo. O cliente, o usuário não vê, né? E a gente se preocupar em mostrar para ele que existem, que essas validações estão sempre ali e acontecendo, eu acho que são parte importante do cruzamento da importância da segurança e da privacidade com a experiência do usuário, com mostrar isso para eles, né? É isso. A gente também está implantando uma coisa que é importante contar, Samuca, que é novidade. A gente está implantando uma tecnologia que, quando a Vivo for ligar para o cliente, ele vai ver que é a Vivo que está chamando. Vai aparecer a nossa marca no celular dele e a gente está estudando aparecer o motivo que eu estou chamando. Então, eu estou chamando sobre a sua fatura, estou chamando sobre uma questão comercial, estou chamando sobre uma cobrança, qualquer coisa. A gente vai pedir essa autorização para o cliente, sabe? Então, acho que isso também é um limite legal da privacidade. A gente começou a implantar isso agora. Isso deve virar realidade ano que vem. Isso é uma coisa que, inclusive, atende aí a um anseio que está sendo até tratado do ponto de vista regulatório e tudo mais, que assim, como você coíbe, né, o uso abusivo que hoje algumas empresas acabam fazendo, que a gente sabe que não é o caso das empresas de telecomunicações, mas como, né, as empresas acabam utilizando essa infraestrutura, isso gera um ruído, né? Então, assim, como você... se você consegue otimizar esse processo de comunicação e dizer, olha, nós estamos falando com você por conta disso, isso com certeza tem muito valor para o cliente, para o consumidor final, né? Agora eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi esse processo de construção de diálogo entre a Work & Co e a Vivo para produzir esse aplicativo, considerando toda a complexidade de desenvolvimento de TI que tem, de convencimento das equipes internas, de criação de uma cultura digital dentro das empresas. Compartilhe um pouco para a gente como é que foi essa experiência. Eu começo aqui, Rei, e você me complementa, tá? Foi uma experiência bem nova. A gente tem equipe própria aqui na Vivo, de design, de desenvolvedores, que trabalham nas nossas plataformas digitais. Mas a gente entendeu que esse novo app ele tinha que fazer uma disrupção, né? Então, a gente queria ouvir uma visão externa, de alguém que passasse por outras empresas em vários países. Fizemos uma busca e achamos a Work & Co. Gostamos muito do que a Work & Co já vinha fazendo com outras empresas e fizemos essa parceria. A parceria tinha como princípio nos ajudar a pensar num novo conceito de aplicativo. Como que a gente ia apresentar para o cliente tudo que a Vivo tem, além de telecom, de uma maneira simples, sem confundir mais ainda o cliente. A gente também tinha o objetivo de fazer jornadas curtas, Samuca. Então, assim, 2, 3 telas no máximo para você concluir uma jornada e fazer o que você precisa. E isso aí era um ponto crucial que a gente não abria mão. Então, assim, tinha que ser simples, tinha que ser acessível, e tinha que ser fácil de contar uma história de uma nova Vivo, aquela Vivo que não era somente telecom. E aí, aqui dentro, eu comecei por reunir um grupo de pessoas que fazem a diferença, né? Então, eu fui buscar diretores e gerentes sêniores de cada área que precisavam estar comigo dentro desse barco. Eu não ia fazer isso sozinho, dentro da área digital. Então, eu trouxe alguém de loja, eu trouxe alguém de marketing, eu trouxe alguém de produto, eu trouxe alguém de jurídico, eu trouxe pessoas de áreas essenciais, e essas pessoas montaram como se fosse um core team, um grupo, um núcleo duro, e esse núcleo acompanhou o projeto de fim a fim. A gente também teve a preocupação de deixar o comitê executivo da Vivo muito inteirado de tudo que a gente estava fazendo. O nosso presidente, na primeira pessoa, participava mensalmente das reuniões, de todas as experiências, os designs, as telas que a gente estava produzindo aqui junto com a Work & Co.
E acho que o segredo, no começo a gente começou com muita gente, e aí a gente teve que começar a funilar, porque senão a gente dispersava, né? E não concluía o que a gente precisava naquela reunião. Então a gente fez mais um layer desse grupo e fez um núcleo menor. E esse núcleo menor foi até o final. Eu acho que essa foi a grande virada que acelerou o nosso trabalho em conjunto, porque eu acredito que assustou um pouco a Work & Co também, trabalhar com uma empresa do tamanho da Vivo, que vem desse mundo mais tradicional, né, para fazer alguma coisa nova e disruptiva. E eu acho que a partir desse momento que a gente reduziu o grupo e seguimos com o comitê executivo da Vivo muito próximo do projeto, a gente deslanchou e virou realidade, o nosso app está aí. Mas conta um pouquinho aí da sua visão, Rê. Pois é, Renata, e eu acho que é interessante assim, até ouvir um pouco a tua experiência de como é que é trabalhar com uma empresa com a complexidade de uma empresa de telecomunicações, né? A Vivo, ela é uma das principais empresas do mercado, tem milhões de clientes, então, assim, comparando um pouco aí com outros setores, acho que não é uma tarefa simples, né? Como é que foi para vocês? Não é simples, mas a gente gosta de desafios complexos. Eu acho que foi assim que a gente se encontrou, né, Carla? Essa experiência que a Carla mencionou de outros mercados, a gente tem muita experiência com varejo, que também tem um nível de complexidade e de variedade de perfis de usuário, que é muito importante, muita experiência com plataformas globais. Então, isso ajudou muito a gente a conseguir ajudar a Vivo. E esse movimento que a Carla mencionou dos núcleos e de como a gente foi adaptando conforme o processo foi andando, foi muito importante. A gente costuma brincar e avisou a Vivo antes que a gente, como parceiro, dá trabalho, porque a gente acredita que a melhor ferramenta, os melhores produtos digitais, eles são o resultado de um debate exaustivo entre pessoas que estão pensando na experiência do usuário, têm experiência com design e com a implementação desses produtos, e pessoas que estão imersas no negócio e carregam uma experiência de anos, que por mais que a gente faça alguma imersão, a gente não vai ter. Então, esse diálogo e esse envolvimento no início, com a própria diretoria executiva da Vivo e todo mundo muito próximo, e depois com quem cuida e continua cuidando desse produto no dia a dia, foi muito importante eles fazerem parte dessa tomada de decisão e eles pesarem com a gente o que era importante. Fazer fluxos simples para um universo complexo como o da Vivo é a tarefa mais difícil que a gente tem. A gente sabia que ia ser um grande desafio, a gente comprou o desafio junto com eles compraram com a gente também, porque quando a gente falava que uma coisa era muito importante ser preservada na experiência, a gente também correu atrás dentro da empresa, né, Carla? A gente se adaptou o máximo possível a um design system global, por exemplo, mas a gente também comprou o esforço de mudar um pouco esse design system para que a gente pudesse ter esse app o quão simples a gente pudesse oferecer para os usuários. Assim. Então, foi um projeto desafiador, foi um projeto complexo, mas a gente está super feliz com o resultado. Assim, acho que a Carla, com os números que ela tem mencionado e com o resultado, vendo o resultado na rua, deixa a gente muito feliz, porque o que a gente desenhou juntos é, de fato, o que está todo mundo usando hoje em dia no celular. Assim. Eu mesma, que toda vez que abro o app, sinto um pouquinho de orgulho do projeto que a gente fez, porque foi um trabalho muito minucioso, né? E eu acho que a gente cobriu muito bem esse objetivo. Eu acho que é um projeto realmente incrível, a razão pela qual, né, eu quis conversar sobre isso com vocês, e eu acho que ele tem uma simbologia até maior quando a gente está falando de novos serviços digitais, sobre o trabalho de inovação, de buscar transformar uma empresa de conectividade, que é o que tradicionalmente a Vivo sempre foi, numa empresa que oferece outros tipos de serviço, numa empresa que está preocupada com outro tipo de relacionamento com o consumidor. E aí, Carla, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco como é que essa experiência de você está inserida dentro dessa estratégia maior que a gente está vendo que a Vivo tem perseguido aí nos últimos anos, né, de ser uma empresa de serviços digitais, e o que a gente pode esperar da evolução desse app daqui para frente, para onde que ele vai caminhar dentro dessa estratégia maior da empresa. Tá bom. Bom, a gente decidiu colocar os novos negócios da Vivo dentro desse app e começamos pelos negócios maduros, né? Então, o negócio de produtos financeiros era o que estava mais maduro. Então, ele foi o primeiro que a gente colocou dentro do guarda-chuva da marca Vivo Pay, e ele só tem crescido. A venda de seguros disparou depois que a gente colocou dentro do app Vivo, claro, porque daí o usuário
usuário já vê e compra em 2 cliques o seguro para o celular dele. Depois lançamos o Casa Inteligente, que ainda está em maturação, a gente ainda está explicando para o usuário o que é uma casa inteligente, tem muito tutorial, a gente trabalha muito conteúdo também nesse novo app, tá, Samuca? Tem espaços dedicados para geração de conteúdo, para ensinar as pessoas a conhecerem novos horizontes. A gente tem outros negócios na Vivo que a gente, por enquanto, decidiu não aproximar do app Vivo de uma maneira única no mesmo app, mas que o app Vivo é um grande gerador de audiência. É o nosso negócio de educação, com o Vivae, é uma joint venture que a Vivo tem, com a Anima, uma empresa consolidada no mercado de educação, o produto chama Vivae, tem um outro app para esse produto, mas dentro do app Vivo eu fomento essa audiência. Eu apresento o Vivae para o cliente, ele vai já conhecendo o que é o Vivae para o outro app. O mesmo a gente faz com o nosso negócio de saúde. A gente tem a Vale Saúde Sempre, foi uma empresa que a gente comprou para fomentar e consolidar o nosso business de saúde. Também tem um aplicativo à parte, que você faz consulta com o médico, exames laboratoriais, mas que dentro do app Vivo ele tem um espaço. Eu conto para o cliente que a Vivo tem esse negócio. E assim por diante. Como eu disse, o outro novo negócio é a distribuição de serviços digitais, como os streamings. Esse já é muito mais antigo e esse já está super consolidado dentro do app Vivo. Tanto é que a gente vende 70% de todo o movimento que é feito. E, além do mais, quando o cliente compra uma Netflix, compra um Amazon Prime, ele precisa entrar no app Vivo, e aí, de novo, a segurança, para fazer o vínculo com esse produto que ele comprou. Então, ele faz dentro do app Vivo, ele não vai direto lá na Amazon Prime. A gente autentica que ele é ele e que ele está usando aquilo que ele comprou. Então, todo esse ambiente que gira ao redor da conexão, né, que é o nosso core business, foi assim que nascemos, já está pensado em existir dentro do app Vivo. A gente está fomentando bastante agora também conscientização nessa nossa linha de conteúdo. A gente está com teste AB no momento, até interessante comentar que a gente falou bastante de testar o cliente, ver o que o cliente prefere. A gente está testando formatos da linha de conteúdo. Então, a gente tem vídeos dentro do aplicativo que mostra como se proteger melhor, como usar melhor seu celular, como mexer na sua câmera com mais facilidade, ou seja, isso são serviços satelitais ao redor da Vivo e é um serviço que a gente está prestando para o nosso consumidor, porque a gente se apropria desse terreno, né? É um terreno de conexão, onde a Vivo está aqui há muito tempo. Então, nós estamos testando formatos, um grupo está vendo de um jeito, o outro de outro, para a gente ver qual mais agrada o nosso cliente, porque a gente também quer dar motivos para ele entrar no app, para ele se informar, só isso. Então, tem muita coisa para acontecer. E é legal que vocês podem ir testando isso, né, dentro da estratégia. Isso. Então, vamos tentar seguir esse caminho. Deu resultado, deu certo, vamos seguir por aqui. Não deu tanto certo, vamos refazer, vamos por um outro caminho, né? É uma ferramenta que ajuda vocês no processo de transformação e de escolha dos modelos de negócio, né? É isso, e não dá para ser de outra forma no mundo digital. O mundo digital ele é feito à base de testes, à base de escuta do cliente, à base de teste de jornadas, e isso a gente está fazendo muito bem, ainda mais esse novo app que possibilitou a gente ouvir tudo isso. E aí, você me perguntou um pouco de a futuro, a gente tem bastante coisa a futuro para colocar nesse novo app Vivo. A gente tem a ideia de juntar o nosso app empresarial neste mesmo app. Hoje a gente ainda tem um app separado, que é o Meu Vivo Empresas, para os clientes B2B da Vivo. A gente quer e já estamos planejando, juntar esse novo app no mesmo app. Então vai ser um único app da Vivo. Esse vai ser um desafio grande, porque o mundo empresas tem toda a sua característica, né? Tem o gestor, tem o usuário, tem produtos diferentes. Então a gente está fazendo isso com bastante calma, vai ser bem estruturante, mas vai virar realidade. O ano que vem, com certeza. É uma super evolução aí, mas eu acho que a lição que fica aqui desse nosso bate-papo é o seguinte: não dá para a gente pensar num processo de transformação de uma empresa, num processo de digitalização de serviços, num processo de evolução no relacionamento com o consumidor, sem pensar numa interface digital como essa que vocês desenvolveram, né? Quer dizer, acho que esse é o caminho para qualquer empresa que esteja querendo trilhar esse caminho, e acho que é a lição aí para o que fica para uma operadora de telecomunicações do futuro, né?
É isso que a gente tem que olhar como o caminho inexorável, né? Me parece essa a conclusão óbvia desse nosso ótimo bate-papo aqui. Carla, Renata, super agradeço, foi um prazer aprender com vocês, entender um pouco como é que funciona esse case, e mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa de sucesso que eu acho que tem sido esse aplicativo Vivo e essa transformação no relacionamento com o consumidor que vocês têm imprimido aí a partir dessas ferramentas digitais. Obrigada, eu agradeço você pelo convite, pelo papo, para mim é sempre um prazer estar aqui, podendo contar um pouco mais do que a gente faz. Adorei te rever também, Rê, e estar aqui lembrando da nossa história. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada aos dois pelo convite também. Legal, gente. Quando tiverem cases interessantes, nos procurem para contar aqui, porque o que a gente quer contar para as pessoas é isso, esses processos de sucesso aí para inspirar outras empresas, outras pessoas, outros setores até, quem sabe, né, passarem por uma transformação parecida com a que vocês passaram. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigada. Agradeço também aos nossos espectadores pela generosa audiência de sempre. Ficamos por aqui. Em breve a gente volta com mais um Teletime em Destaque. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau. Esse episódio